Tudo bem com vocês? A gente ia começar a gravar um vídeo com as perguntas que vocês mandaram pelo Snapchat, mas como vocês podem ver, as crianças não tiveram infância e a gente perdeu tempo fazendo outras coisas. Então a gente vai primeiro se limpar, dormir, porque é 1 da manhã já, e amanhã de manhã a gente grava. Ok? Até daqui a pouco. Voltamos depois de muito tempo tirando aquela maquiagem que vocês viram de ontem à noite da cara, de uma brincadeira que a gente fez muito estúpida, mas muito divertida. Como vocês podem ver, o Alexandre voltou aqui pro canal depois de 2 semanas do nosso vídeo sobre futebol. Se você não assistiu, ele vai estar linkado aqui em cima. E eu mandei pelo Snapchat pra vocês uma pergunta. O que vocês queriam que a gente falasse no vídeo dessa semana? E muita gente mandou perguntas lá, e uma que eu achei interessante pela época do ano é falar sobre crescimento e desarrollo, que é a primeira matéria do primeiro ano, sobre a nossa experiência no cursado. Eu cursei crescimento e desarrollo em 2012, eu sou ingresso de 2012 na faculdade, e o Alexandre é ingresso de 2016 na faculdade, então muitas coisas foram mudando nesse passar do tempo, então vocês vão ver que as experiências obviamente são muito subjetivas, depende da turma que te tocou, de como que tu cursou e tudo mais. Mas vocês vão ter mais ou menos nesse vídeo uma ideia sobre as experiências relacionadas ao cursado de crescimento e desarrollo. Eu acho que o cursado de crescimento, a priori, é o cursado mais puxado que tem. Eu acho que das matérias do primeiro e segundo ano é o cursado mais puxado. Por quê? Como todos sabem, a faculdade tem um livre acesso, qualquer um pode entrar. Então, por que é puxado? Porque é no crescimento que vai ter a peneiração, vai ter o selecionado. Eu digo muito que a UNR ela é para um perfil de estudante. Não é qualquer um estudante que vai continuar no UNR. Não é amedrontar ninguém, mas aqui você tem que ser perseverante. Vale ressaltar também que, relacionado a isso que a gente falou sobre que a faculdade é para um perfil de aluno, isso obviamente não quer dizer que a faculdade é ruim nem boa. Ela é melhor para um certo perfil de estudante que não sei explicar bem conceitualmente como é que é esse aluno, mas é aquele aluno que corre atrás, mas também tem aquela pitadinha de sorte, sabe? Na jogada das provas finais. E, obviamente, como o Alexandre falou, tem a questão da diminuição dos alunos do primeiro para o segundo ano. Vocês vão notar e escutar nos corredores da faculdade que existe um número limite de que passam do primeiro para o segundo ano. Isso não é real, mas realmente acontece uma diminuição na quantidade de alunos que passam do primeiro para o segundo ano por diferentes fatores, e um deles realmente é as provas finais. Eu comparo muito a UNR com um exército. Você tem que ser muito perseverante. Eu conheço muitas pessoas que não renderam nenhuma mesa por medo de reprovar. A UNR tem isso, a lei de Lamarck, só a seleção natural, só os fortes sobrevivem. Então, você tem medo, você não sei o que. Eu acho que o ser humano é mutável. Se você tem um propósito, você pode remodelar. Eu vou trabalhar nisso, eu vou ficar mais confiante, eu tenho que buscar, eu tenho que batalhar. Então, eu acho que é um perfil específico. Se você não tem, procure se adequar a ele. Não é amedrontar, como eu repito, não é amedrontar ninguém, mas também não é diminuir as faculdades, como Bolívia, Paraguai, coisa e tal. Mas o UNR é isso. Eu acho que o profissional que se forma na UNR, ele tá bem capacitado. Tá bem capacitado, porque a UNR, como ele falou, tem que ter um pouco de sorte também. Mas a sorte tem que também ter a competência, porque, ou seja, crescimento é a base de tudo. Se você vai, rende e aprova por sorte, mas lá na frente tem trabalho. O trabalho tem muita coisa, muito conteúdo de crescimento. Então a faculdade tem isso. Você aprovou agora por sorte, ninguém aprova 2 vezes por sorte. Se você não saber o conteúdo, lá na frente você vai emperrar e vai ter que rever tudo novamente. Então o que é que eu digo para quem está chegando agora? Estudo de crescimento, faça uma base forte. Porque se você tiver uma base fraca, daqui a pouco desmorona tudo, então você vai perder mais tempo. Essa é uma das questões relacionadas ao PBL, né? O plano de estudos que a gente tem aqui na faculdade. Ela acaba interligando, principalmente crescimento, acaba de alguma maneira ou outra interligando com todas as áreas, principalmente do primeiro ciclo, que, como a gente falou num vídeo anterior aqui, que é o ciclo de promoção, ela interliga de alguma maneira sempre com nutrição, sexualidade, trabalho e o ser, que são as matérias do primeiro e do segundo ano. Mas se eu tivesse que listar, por exemplo, eu tive o cursado 2012 e eu entendo que quando eu cursei, eu tive sorte quando fiz a minha prova de crescimento. Eu tenho total consciência disso, porque eu fiz a minha primeira prova, não usei o turno de agosto, que é o primeiro
depois que você termina de cursar. Eu fiz em setembro. Eu fui fazer a prova e me tomaram uma última unidade que fala sobre o adulto maior, sobre o idoso, sobre a marcha, metabolismo fosfocálcico e mais um monte de coisa. E tinham 2 professoras de anatomia nessa mesa. Quando eu não aprovei, por nervosismo, por falta de preparação, por um monte de coisa. Quando eu me apresentei pela segunda vez, no turno de novembro, entrei na sala e uma das professoras era a mesma, e era a que estava liderando a mesa. E ela me tomou a mesma unidade, problema, que ela tinha me tomado no primeiro turno. Ou seja, eu tive sorte nesse aspecto, por ter sido a mesma docente, ou seja, que eu sabia mais ou menos por onde guiar o exame já, e por ser a mesma unidade, porque quando a gente sai mal de um exame, pelo menos eu faço isso, quando eu saio mal de uma prova, a primeira coisa que eu vou estudar é aquilo que me perguntaram e que eu não sabia. Então eu sabia me guiar mais ou menos na prova dela, tanto que quando eu terminei a prova, ela olhou pra mim e falou: eu te tomei na mesa passada, não foi? Aí eu olhei pra ela e falei: sim. Aí ela: então quer dizer que você soube utilizar as dicas que eu dei pra ti no final da prova. Mas conta a tua experiência um pouco também. Uma dica que eu dou muito é: não faça os professores seus inimigos, façam eles seus aliados. Muita gente fala: a faculdade não tem aula. A faculdade, se você quiser, você chega 8 da manhã, sai 8 da noite. Tem classe de consulta de hora em hora. Então, muita gente não consegue, como que eu posso falar? Utilizar as ferramentas que a faculdade dá. Se tu vai numa classe de consulta e tu: professor, me explica isso aí. O professor, ele fica muito feliz de chegar lá, porque ele vê o seu interesse. E com isso, quem sabe se você não vai tomar uma mesa com esse professor? É se visibilizar na faculdade para os professores. O professor lembra: você estava na minha... Por mais que você... É normal, você vai chegar na mesa, vai ficar nervoso, porque você... Cara, são 9 conteúdos, são 9 UPs, com vários assuntos. Você não sabe o que vai tomar. Você... Claro, vai ter UP que você vai estar mais preparado. Outras você vai estar um pouco mais frouxo. Então, se você for lá, o professor vai ver: não, esse cara foi na minha sala, ele sabe, ele procurou, ele estudou. Por mais que você erre uma coisa ali, outra ali, ele vai tentar lhe ajudar, porque ele sabe que você correu atrás, ele sabe que você foi na aula dele. E o professor lembra. Você fala: é muito aluno, é muita classe de consulta. Não, o professor lembra. Exatamente. E para vocês terem uma ideia de como o crescimento vai mudando com o tempo, no ano que eu cursei foi o primeiro ano em que crescimento tinham 11 unidades. Crescimento em 2011, que foi o ano antes de eu entrar, tinha 12 unidades. No meu ingresso, tinha 11. Depois, com o passar dos tempos, elas foram diminuindo a quantidade de unidades, até que hoje o crescimento tem 9. Não quero dizer que o conteúdo diminuiu. Uma unidade de problema de crescimento passou para sexualidade e as outras unidades foram reorganizadas para ficar condensadas, digamos, em 9, certo? Mas como é que foi, além das provas, como que foi o teu cursado? Como que tu caracteriza o teu cursado, digamos, pelo teu tutor, pelos teus laboratórios, práticas e tudo mais? Então, meu cursado, eu dou pontos positivos para ele. Foi um cursado bom. Tive tutores maravilhosos, anatomista. Meu primeiro tutor foi anatomista, foi crescimento. E o meu segundo tutor também foi um anatomista, que foi nutrição. As parciais eu teria ela de primeira. Então, em geral, não tenho o que reclamar do cursado. O cursado é bom. Claro, vai ter sorte, você vai ter sorte de pegar um tutor que vai te dar aula, vai te explicar, vai te encaminhar. E outros tem que ter sorte até nisso também. E outra dica que eu dou Vocês provavelmente estão escutando um barulho de plástico, né? Se vocês assistirem o vídeo que a gente gravou na semana retrasada, o Alexandre estava tipo uns 10 centímetros abaixo de mim. Ele está em cima de um toquinho aqui que tem um plástico em cima, por isso existe. Barulhinho chato que tá agora. Outra dica que eu dou muita gente, quando começa a estudar o crescimento, fala: nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta, não sei o quê. Mas quando você termina o cursado, você vai ver que o conteúdo não é aquilo tudo que você achava. É muita coisa? Para pouco tempo? Mas se você se dedicar, se você correr atrás, dá tempo de sobra e você vê tudo. Exatamente. A minha experiência, por exemplo, no cursado, eu cursei crescimento com a mesma tutora em crescimento e em nutrição, que é no caso no segundo semestre. E pelo fato de a gente ver aqui o ser humano na esfera biopsicossocial, a minha tutora era psicóloga. Então eu tive a falência na parte biológica. Ela tinha um ajudante, que era um aluno do 5º ano da faculdade, que ajudava bastante ela nessa questão,
mas, digamos, a parte psicológica, né, a parte de psicologia, de crescimento e de nutrição, a gente teve muito bem detalhada, mas a parte biológica da coisa a gente teve com muitas falências. Então também tem essa questão, não é que é ruim ou bom, é uma visão diferente da formação médica, sabe? Então, muitas questões a gente teve que correr atrás. E isso é uma falência minha, pessoal, de que eu não corri atrás da quantidade de aulas de consulta como eu vi durante o ano passado que ele correu. Mas, então, vamos fazer o seguinte, vamos listar em 5 dicas para quem está começando agora, ou quem vai começar no ano que vem, coisas para fazer para levar bem o crescimento. Uma delas é utilizar as classes de consulta, que a gente falou nesse vídeo e foi o vídeo da semana passada. Ponto número 1. Ponto número 2. Usa o material que a faculdade dá. O que é que eu falo material? Material humano. Muita gente tem uma classe de anatomia, uma sala de anatomia que fica no segundo andar que ninguém sabe. Você pode chegar lá, você pode pegar crânio, você pode pegar o osso, você pode... Então, com o material presente ali, com você olhando, as coisas ficam muito mais fáceis. Além do museu anatômico, que é o que está no último piso da ala oeste da faculdade... No subsolo você também tem a morgue que você pode utilizar. Não é todo dia que tem livro lá, mas na porta da morgue tem os dias da semana e os horários em que você pode fazer visita e que tem os monitores lá. Isso é mais para nutrição, porque crescimento a gente vê parte seca só. Em nutrição, que vê a parte de aparato gastrointestinal, você pode descer na morgue, ver lá o dia, você está com dúvida, você quer visualizar tudo aquilo que você está estudando dos livros e que você não viu numa mostração anatômica que está organizada no teu horário, você pode ir lá sem problema. Dica número 3, utilize um material da faculdade, bibliográfico também. Porque vai acontecer de você fazer alguma prova final, uma prova parcial, ou uma tutoria, ou uma aula qualquer, em que o docente que vai estar te dando aquela aula ou tomando a prova de ti, é o que escreveu o material. Porque as cátedras aqui, ou seja, os departamentos das matérias, eles têm um produzido próprio de material bibliográfico. Então é interessante você utilizar aquilo, porque infelizmente, ou felizmente, os docentes da nossa faculdade às vezes tomam especificamente o conteúdo que eles tomam, que eles escrevem no caso, porque eles tomam aquilo como algo mais local e mais detalhado para o nosso plano de estudos. E até parte do egocentrismo, né? E também, obviamente, porque você está estudando do material dele. E então, obviamente, pro ego do professor, quando você vai fazer uma prova final, falar que eu li o texto do senhor falando que falava tal coisa, o ego infla do professor, né? Claro. É uma questão muito mais subjetiva do que realmente do seu conhecimento acadêmico. Dica número 4. Se reúna com argentinos para estudar. Por isso que a sala de anatomia era muito importante. Lá você faz amizade. Eu fiz amizade com o colombiano, com o argentino e lá eu interajo. Lá eu consigo absorver um pouco mais conhecimento e tanto na dicção da língua nativa, ao qual eu tenho que me apresentar. Dica número 5, aprenda a fazer mapas conceituais. Isso é algo que eu ainda vou fazer algum vídeo aqui no canal mostrando para vocês como fazer mapa conceitual, que aqui eles chamam de chuva de ideias. Por quê? Porque a gente tem aqui um plano de estudos que ele é integrador, então você tem que aprender a integrar desde membrana celular até o suco da laranja que escorre pela mão. Sim, essa é a unidade de problema número 2 de crescimento. Então você tem que fazer a integração disso, então você tem que aprender a fazer mapas conceituais. Mas relaxa que isso, durante as próximas semanas, vai ter um vídeo aqui no canal. E espero que esse vídeo tenha ajudado você que está pensando em vir para cá, ou que vai começar agora, para dar uma guiadinha a você nas próximas semanas ou nos próximos meses, no seu cursado. Não se assuste, você vai conseguir estudar tudo que você tem que conseguir para poder fazer as provas finais. Obrigado de novo por participar. E nossas redes sociais estão aqui embaixo. Siga a gente para conhecer a nossa realidade aqui na Argentina. E a gente se vê. Se inscreva, obviamente, para não perder nenhuma novidade. Curta, compartilhe com os amigos de vocês e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!